peço que você abra a sua Bíblia comigo, ao momento da palavra. O Senhor tem uma palavra para nós. 2 Timóteo capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Eu quero ler do versículo 19, 20 e 21. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para mim e para você. O Senhor tem uma palavra para os irmãos, para essas pessoas amadas que têm assistido, ouvido a mensagem pelo YouTube, né, na gravação. O Senhor tem uma palavra para você também, para a tua família, para o teu coração, no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 em diante. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, aleluia, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, aleluia, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Senhor Deus, fala conosco. Nós fizemos a leitura da tua palavra, meu Deus, e nós queremos ouvir o Senhor falar. Nos ensina com esta palavra, nos abençoa com esta palavra, nos purifica com esta palavra. Nos faz cada dia, meu Deus, vasos de honra para fazer a tua obra, Senhor, da melhor forma possível. Nos faz cada dia vasos de honra para, Senhor, um dia nós podermos ser salvos em Cristo Jesus. No dia do arrebatamento da igreja, aqueles que são verdadeiros vasos de honra serão salvos. Salva-nos, Senhor. Fala conosco. Com esta palavra é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se assentar, amados irmãos. O apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, ele escreveu essa carta a Timóteo, né? Olha, são palavras, irmãos, uma palavra dessa que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Foi ali escrita pelo apóstolo Paulo para Timóteo. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, sendo usado e tendo inspiração do Espírito Santo e usado por Deus, ele então escreve essa carta a Timóteo, dizendo para ele lá: olha, Timóteo, olha, igreja, olha, Timóteo, todavia o fundamento de Deus fica firme. Aquilo que é de Deus é firme. A palavra de Deus, ela tem firmeza. Aquele que está em Deus, ele está alicerçado na rocha que é Cristo. Aquele que está na presença de Deus, ele está firme. O fundamento de Deus, como diz a palavra, todavia o fundamento de Deus fica firme para sempre. O fundamento de Deus, Timóteo, ele escrevia aqui, olha, o fundamento ele tem um selo. Ele está selado, ele está garantido por Deus. E o Senhor conhece os que são seus.
O Senhor te conhece. O Senhor, Ele nos chama pelo nome. O Senhor me conhece, conhece o meu coração. O Senhor te conhece, conhece o teu coração. O Senhor, Ele conhece a igreja, como Ele revelou para João lá na ilha de Patmos, que está escrito lá em Apocalipse. Olha, eu conheço as suas obras. Ele conhecia as obras e o que fazia cada igreja, as 7 igrejas da Ásia. E ele dizia, eu conheço as suas obras. Então o Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os que são seus, porque são verdadeiros adoradores. Amém? Então olha, o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparta da iniquidade. Que o sangue de Jesus tenha poder sobre nós, né, irmãos? Cada dia purificando o meu e o teu coração. Aquele que profere a Jesus Cristo, aquele que adora ao Senhor, aquele que está na presença de Deus, a Bíblia diz que esse se aparta do pecado, esse fica longe da iniquidade. Sabe por quê? Porque é como está na palavra de Deus, que nós lemos aqui hoje. Porque numa casa grande, numa mansão, ou até mesmo numa casa pequena, não existe só vasos de ouro ou de prata. Diga comigo, eu sou um vaso de Deus. Isso. Não existe numa casa, numa mansão, numa casa bem arrumada, não existe só vasos de ouro, de prata. Mas ele está dizendo aqui, ele dizia, o apóstolo Paulo dizia para Timóteo, Timóteo, existe também outros vasos. Vasos de madeira, vasos de barro. Só que uns é para honra, ele dizia para Timóteo, e outros é para desonra. Então, ele dizia que numa casa existem os vasos, uns para honra e outros para desonra. E quando a gente vê esse versículo aqui, irmãos, você ouve falar vaso de honra e vaso de desonra. Segundo os historiadores da palavra de Deus, o vaso de honra, na época da Bíblia, na época dos apóstolos, na época da igreja de Atos, na época de Jesus, no Antigo Testamento, o vaso de honra, ele era usado no templo, nas casas, e ele era usado para quê? Para guardar coisas valiosas. Ele era usado para guardar coisas boas, coisas de muito valor. E o que era guardado nesses vasos? A Bíblia fala vaso de honra. Por que vaso de honra? Porque guardava coisas boas, coisas de valor. Por exemplo, o vinho era em talhas, em vasos guardado. O azeite, um produto caro até hoje. Naquela época era muito mais caro. Era guardado, armazenado o azeite nos vasos de honra. Era guardado a mirra, aquele perfume caríssimo. Era guardado o alabastro, que era o óleo com perfume, que era ungido os pés de Jesus, o óleo de alabastro. Então, os vasos naquela época eram usados para isso. Era guardado a água pura, água limpa, coisas boas, coisas que tinham um valor muito alto. Então quando você olha na Bíblia e vê vasos de honra, o vaso de honra era porque era guardado coisas boas nele. Era armazenado coisas de muito valor, usado para isso, naquela época. E segundo os historiadores, o vaso de desonra naquela época era o vaso que tinha na casa das pessoas, que era então o quê?
o vaso de desonra era descartado o resto de comida. Era descartado o quê? Coisas que iam para o lixo. Coisas que não tinha o mínimo de valor. Coisas que não se aproveitava para nada. Por isso que fala o vaso de desonra. Era armazenado coisas que não tinha valor, coisas que era para ser descartado, jogado fora. Sujeira. Limpava tudo que tinha que limpar. Não é que nem hoje que tem na nossa casa lá o cesto de lixo. A pessoa ia lá e jogava no vaso de desonra. Sujeira, tudo que não prestava estava lá dentro. E aqui o apóstolo Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, olha, todo aquele que profere o nome de Cristo Jesus aparta-se da iniquidade. E ele falava: numa casa grande não há somente vasos de ouro, de prata, mas também há vasos de madeira e de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Eu quero dizer para você nessa noite, meus irmãos, igreja, as pessoas que nos ouvem através do vídeo, da palavra de Deus, que olhando para essa mensagem, para essa carta de Paulo ao Timóteo, e essa palavra que vem falar para mim e para você hoje, aqui na igreja, que o Senhor sempre está pronto, o Senhor sempre tem uma oportunidade, nos dá uma oportunidade de nós olhar para dentro de nós mesmos e pensar e fazer uma análise e dizer: que vaso que eu sou na casa do Senhor. Eu sou um vaso de honra, e eu preciso continuar sendo esse vaso de honra, honrando o meu Deus e sendo esse vaso de honra. Porque o vaso de honra, amados irmãos, como eu acabei de dizer, é depositado dentro dele coisas valorosas. E nós somos vasos, na qualidade de vasos aqui hoje nessa noite. E o Senhor quer nos encher. De repente você está só pela metade. De repente está na reserva lá embaixo. De repente está quase vazio. De repente tem, quem sabe, está trincado. E vaso trincado não enche, porque vaza. Mas nós temos que ser esse vaso de honra. E se nós estamos aqui nessa noite olhando para essa palavra, o Senhor nos trouxe aqui para dizer o seguinte: olha, como que nós estamos? Como é que está aí? Qual o nível do seu vaso nesta noite? Está na reserva? Está no meio? Está vazio? Está cheio? Está rachado ou está inteiro? Como é que nós estamos? E como eu disse, o Senhor nos dá uma oportunidade hoje aqui nesse culto, de olhar para nós mesmos, fazer uma autoanálise e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me enche mais nesta noite. O meu vaso precisa encher e transbordar nesta noite, aleluia. Senhor, o meu vaso está rachado, eu creio que o Senhor está aqui para consertar ele nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, o meu vaso está para o meio, eu quero que o Senhor enche ele até transbordar nesta noite. Eu sou o vaso de honra, Senhor. Diga para Jesus, diga: Jesus, eu sou um vaso de honra. Glória a Deus. E aí ele diz aqui, irmãos, o versículo 21 diz assim: olha, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, olha só, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra.
Desculpa, irmãos. Então, nós precisamos nessa noite dizer: Deus, se necessário for, purifica meu coração. Eu preciso ser purificado. Porque se o meu coração estiver purificado de todas as coisas do mundo, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Então diga: Senhor, purifica meu coração nesta noite. Senhor, purifica com teu sangue o meu coração. Porque eu preciso continuar sendo esse vaso de honra. Por que vaso, né, irmãos? O vaso, ele é feito de barro, né? E a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz que quando o Senhor começou a formar todas as coisas, foi através do poder da palavra de Deus. Ele começou a dizer, o Senhor Deus, ele falava: olha, haja os mares, haja os animais, e foi acontecendo. E quando chegou na vez de fazer o homem, em Gênesis 2, versículo 7, a palavra de Deus fala que ele formou nós do pó da terra, do barro. O barro não serve para nada, é pó. E a Bíblia diz que nós viemos do pó, e para lá um dia essa matéria, esse corpo voltará para o pó. Mas a partir do momento que o Senhor pegou nós e nos formou do pó da terra, do barro, e soprou nas narinas, e nos deu fôlego de vida, e colocou em nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aí você então não é mais barro, aí nós somos vaso de Jesus, vasos de Deus para ser cheio, louvado seja Deus. Então não se preocupe, o vaso ele pode quebrar, o vaso ele pode ter, é de barro, porque tem a sua fragilidade. Mas a Bíblia diz que o Senhor Deus é o oleiro, e nós somos o barro na mão dele. Jeremias capítulo 18, versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, sabe, Deus aqui, ele falou: vou falar com Jeremias, e falou para ele: desce à casa do oleiro, Jeremias, desce à casa do oleiro, levanta, vai à casa do oleiro, que ali eu vou falar com você as minhas palavras. E a Bíblia diz que Jeremias desceu, e o Senhor começou a falar com ele, né? Ele desceu, e o Senhor estava fazendo ali o vaso sobre a roda. Aquela roda começa a girar, né? Eu já tive a oportunidade de ver fazer um vaso nessa olaria que tem aqui embaixo. Coisa maravilhosa, né? Pega o barro do nada, aquilo não vale nada, punhado de barro, joga naquela roda, e ele liga um motorzinho lá, aquela roda começa a girar, e com o movimento das suas mãos, o trabalhar das suas mãos, ele vai dando forma ao vaso, ao jarro, sei lá o que ele quer fazer. É impressionante. Depois vai para o forno para ser queimado naquele forno, em alta temperatura. E aí você vê depois nas parteleiras,
os vasos bonitos, tudo pronto. A obra da mão do oleiro. Diga: eu sou obra das mãos de Deus. Diga aí. Você é obra das mãos do Senhor. Ele nos fez com perfeição. Ele nos fez para adorar Ele. Aleluia. Ele nos fez para ser adorador, verdadeiros adoradores. Então, Ele falou ali com Jeremias. Jeremias desceu à casa do oleiro. E ele estava vendo o processo da obra das mãos do Senhor, fazendo sobre rodas. E aconteceu que no momento que fazia, o vaso quebrou. Mas ele pegou e fez de novo. Jesus faz tudo novo. Se precisar, Ele conserta o seu vaso hoje. Ele está aqui para consertar. Ele está aqui para te fazer novo, de novo, novamente, se for preciso. E assim Ele dizia para Jeremias: olha, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Nós estamos nas mãos poderosas de Deus. Ele nos formou, Ele nos transformou um dia, irmãos. Nós não era nada, nós era barro, e o Senhor nos transformou. E hoje nós somos vasos. Oh, glória a Deus. Nós somos obras das mãos de Deus. Vasos não para ser vazio, porque olha, vaso vazio para que serve? Para juntar poeira, sujeira. Aí começa a ser o que? Vaso de desonra. Deixa um vaso vazio um dia lá na área da sua casa. Passado uns dias você vai lá, tem bichinho da lâmpada que caiu dentro, tem poeira lá dentro. Às vezes um passarinho vai entrar lá e fazer um ninho lá dentro. Vai acontecendo, mas só sujeira, só sujeira. Vaso tem que ser cheio, aleluia. Vaso não pode estar quebrado, não pode estar rachado, aleluia. Vaso, ele tem que estar pronto para estar sempre cheio e ser cheio do Espírito Santo de Deus, para ser vaso de honra e não de desonra. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus, o profeta Isaías também declarou, depois de perseguição, depois de muitas lutas, depois que o Senhor teve misericórdia do povo, no versículo 8 do capítulo 64 de Isaías, a palavra de Deus diz assim: olha, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos, ó Deus poderoso, aleluia. E nós podemos declarar nesta noite também, como o profeta Isaías declarou nesse versículo, aleluia. Nós podemos declarar para Deus: ó Senhor nosso Pai, Ele é o nosso Pai celestial. Ó Senhor nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, aleluia. E todos nós somos obras das Tuas mãos. E se Ele é o oleiro, irmãos, Ele está pronto para refazer de novo, se necessário for. Se Ele é o oleiro, se quebrar, Ele faz de novo, aleluia. Se precisar de um reparo, de um conserto, Ele está aqui nesta noite para fazer. Ele está aqui nesta noite para te dar a tua vitória. Ele está aqui nesta noite para dizer para você: olha, continua firme no meu fundamento. O meu fundamento, a minha palavra é firme. Continua firme, proferindo o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e continua apartando do pecado, da iniquidade cada dia, porque você está aqui hoje na qualidade de vasos de honra. De repente você está na sua casa, pessoas que nos assistem através do vídeo da palavra de Deus, de repente você está sentindo um vazio dentro de você, de repente você está sentindo com problemas aí na família, no lar, está vazio, o vaso quem sabe está quebrado, quem sabe você tem murmurado em vez de agradecer, você
não tem sido grato a Deus, não tem agradecido, mesmo no momento da luta, da dificuldade, você não tem conseguido ser grato. A Bíblia diz para a gente agradecer a Deus a todo tempo, glorificar Ele a todo tempo. Quem sabe você não tem conseguido fazer isso. Um vazio no teu coração, o vaso está vazio, está vazando, está rachado, não consegue encher. Mas nesta noite, em nome de Jesus, o oleiro, Jesus Cristo, está entrando aí na tua casa, onde você está, e Ele está fazendo todo o reparo necessário. Ele está reparando aí, Ele está consertando aquilo que está quebrado. Ele está limpando este vaso. E a partir de agora Ele está te enchendo do Espírito Santo. Ele está dizendo para você: seja um vaso de honra a partir de agora. Seja um vaso cheio do Espírito Santo. Seja um vaso cheio de azeite. Louvado seja Deus. Porque só vai ser salvo, só vai subir para o céu aquele vaso que está cheio, que está na presença de Deus. Aleluia. Então se encha do poder de Deus nesta noite. Só é abençoado aquele que está cheio. Aleluia, porque aquele que está vazio, o inimigo quer que seja sujo, quer que ele seja desonrado, quer colocar cada vez mais sujeira dentro dele. Mas ele não pode estar vazio para ser sujo, ele precisa estar cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio até transbordar nesta noite. Seja um vaso de honra e não de desonra. Porque Jesus Cristo, nós somos o barro e Jesus Cristo é o oleiro. E Ele está tomando todas as providências nesta noite para consertar o vaso, para encher o vaso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo continue a falar ao teu coração. Que o Espírito Santo continua a encher o vaso nesta noite. Porque, irmãos, aqui nesse capítulo 3 de 2 Timóteo, nós estamos vivendo isso aqui, ó. E vaso cheio vence tudo isso daqui. Vaso cheio segue em frente, transbordando em nome de Jesus. Capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim: olha, sabe, porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, olha só, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irrecompreensíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de amor, mas negando a eficácia dele. Destes, afasta-te. Nós estamos vivendo isso. Então, se tiver cheio o vaso, a gente supera tudo isso. A gente vence as dificuldades. A gente vence o inimigo em nome de Jesus. E quando o Senhor vir buscar a igreja, as lamparinas, os vasos, tem que estar cheio de azeite. Tem que ser, Jesus vai chegar e vai olhar e vai dizer: aqui está a minha igreja, aqui estão os vasos de honra que vai morar no céu. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos, as pessoas que nos assistem com esta palavra. O Senhor está consertando aí você hoje, o vaso rachado.
O Senhor está reparando. E o Senhor está te enchendo nesta noite do Espírito Santo e fazendo você um vaso de honra. Ele é o oleiro, nós somos o barro e Ele nos fez vaso e Ele nos enche nesta noite, em nome de Jesus. Se coloca de pé, fica com esta palavra para o teu coração. Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Você não é qualquer um não, viu? Nós não somos qualquer um. Nós somos obra das mãos do Criador. Obras das mãos do nosso Deus. Então se valorize, né? Valoriza o que Deus tem feito. Valoriza, você tem o Espírito Santo de Deus. O vaso está cheio e não quebrado. É assim que Jesus quer. O vaso é de honra e não de desonra. Feche seus olhos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces e meigas consolação do Espírito Santo, esteja agora, Senhor, com o teu povo, esteja agora com a tua amada igreja, no nome de Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Leva o teu povo em paz, leva o teu povo abençoado, cada um para os seus lares, no nome de Jesus. E você diga comigo, amém. Deus te abençoe. Está encerrado. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor Jesus.